Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos começando o nosso primeiro trimestre de 2025, quando nós estudaremos sobre o tema geral, dentro da teologia cristã, é apologia, apologética cristã. Mas o tema das lições bíblicas é em defesa da fé cristã. Como você já teve a oportunidade de estar assistindo o nosso vídeo sobre a lição que nós iremos estudar, a apresentação das lições, que nós estudaremos esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. E aqui nós estamos pretendendo fazer todas as 13 videoaulas para estar ajudando você, não somente no que diz respeito a se preparar para a aula da EBD, como uma pré-aula aqui para os professores, os alunos já irem ficando por dentro da lição bíblica, mas também para a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual, bíblico e teológico na palavra do Senhor. Nessa lição de número 1, nós iremos estudar quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O nosso textuário, ele nos diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Como Judas só tem um capítulo, então é assim que a gente coloca a referência, tá bom? Muito bem. Nesse textuário a gente já percebe Judas, ele dizendo que ele pretendia escrever sobre um determinado assunto, mas por causa da necessidade, ele resolve, por uma necessidade, escrever sobre um outro assunto. Ou seja, Judas ele está dizendo: olha, eu queria escrever a vocês a respeito da salvação, sobre soteriologia, falando dentro do campo teológico. É como se Judas estivesse dizendo: olha, eu queria escrever sobre soteriologia, mas por uma questão de necessidade, eu vou escrever a vocês sobre apologia. É mais ou menos isso que Judas está dizendo. Eu queria escrever sobre salvação, sobre soteriologia, mas por causa da necessidade, surge essa necessidade de eu falar a vocês a respeito de defesa da fé, a batalhar pela fé. É isso que o nosso textual está nos dizendo. A verdade prática diz que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, aqui é interessante nós fazermos uma distinção entre seitas e heresias, que nós iremos estudar durante esse trimestre. Vai ver muito essa palavrinha heresia. A heresia é o ensino distorcido da Escritura Sagrada, ou dos pontos principais da doutrina bíblica cristã. Então, toda vez que uma doutrina bíblica ou um ponto da doutrina bíblica essencial, ele é distorcido, isso chama-se heresia. E as seitas são o meio pela qual as heresias são propagadas. Para que isso fique mais claro, eu gostaria de dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, tem a heresia de dizer que Jesus ele não é o único Salvador. Jesus não é o único intercessor entre Deus e os homens. Que existem aí outros intercessores entre Deus e os homens. Então, isso aí é uma heresia, é um ensino errado, visto que a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aí é dito essa heresia que o Senhor Jesus ele não é o único mediador, que existem outros mediadores. Então, isso é uma heresia. As congregações ou igrejas
que propagam isso, que propagam essa heresia, elas são chamadas de seitas. Então essa é a diferença entre seita e heresia. Heresia é uma crença, é um ensino distorcido dos pontos principais da doutrina cristã. Já as seitas são as congregações, a igreja, as denominações que propagam essas heresias. Então está aqui o nosso textos de bíblico em classe, que é Atos capítulo 20, versículos 28 ao 31. Primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. E segunda carta ou epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Então aqui nós temos o plano de aula, nos apresentando o assunto do trimestre, nos apresentando o comentarista. Vamos ler aqui a respeito do comentarista. Para tratar sobre esse assunto, o comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, especialista em línguas bíblicas, mestre em ciências da religião, autor dos livros O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologia Cristã, entre outros, todos editados pela CPAD. Então veja aí que o currículo do comentarista dessa lição, ele é um currículo assim extraordinário, e não é qualquer pessoa que vai comentar essas lições bíblicas. Nós estamos falando de um presidente de comissão de apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus. É esse pastor Ezequias Soares que vai comentar a respeito dessas 13 lições de apologética cristã. Vamos começar aqui a nossa aula pelo comentário da introdução. Você já tem aqui a palavra-chave, que é heresia, que nós já explicamos o que é heresia. E durante a lição você vai ver alguns pontos destacados, que é onde nós iremos nos ater mais um pouco durante a lição. Ok? Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Então, como já havíamos falado anteriormente, a heresia é um ensino errado, é um ensino distorcido da doutrina cristã. Além de fazer isso, elas confrontam o cristianismo histórico, ou seja, a crença histórica da igreja, aquilo que a igreja sempre acreditou, sempre creu. E elas criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã. É isso que nós iremos aprender durante esse trimestre. Esse objetivo aqui tem que ser alcançado. Qual é esse objetivo principal dessas 13 lições, segundo o comentarista da lição está dizendo? Ele está dizendo que o objetivo principal é mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Então, ao final desse trimestre, o aluno, nós que estamos estudando essas lições, nós devemos reconhecer de longe uma heresia. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então é responsabilidade nossa, cristãos, servos de Deus, combater as heresias, defender a fé cristã, a ortodoxia cristã. Nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a ameaça dos lobos
vorazes. E o nosso primeiro subponto fala sobre os cuidados pastorais. Que, inclusive, se você parou e leu a nossa leitura bíblica em classe, está lá esse texto de Atos 20. Os anciões mencionados no versículo 17 de Atos 20 são chamados de bispos nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então aqui o comentarista da nossa lição, ele já está dizendo que cabe ao pastor, é uma das responsabilidades, é uma das funções principais do pastorado, alimentar o rebanho, alimentar a igreja com a palavra de Deus, guiar a igreja através da palavra de Deus e proteger o rebanho dos falsos ensinamentos dessas seitas. É isso que nós estamos estudando. Então, o pastor ele tem como função proteger a igreja das heresias. Falar falsas heresias já é uma redundância, né? Porque a heresia já é por si mesmo falsa, porque é um falso ensino das Escrituras. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Então o apóstolo ele estava exortando os pastores ali na cidade de Éfeso para eles protegerem os irmãos, para eles protegerem os servos do Senhor contra os falsos ensinamentos que iriam surgir no seio da igreja. Então é responsabilidade dos líderes, é responsabilidade das pessoas que estão encarregadas pelo Senhor Jesus de ensinar a verdade do Evangelho, de ensinar a palavra de Deus. Essas pessoas têm a responsabilidade de ensinar a verdade e, ensinando a verdade, estará protegendo os irmãos e as irmãs das heresias, dos ensinos distorcidos das Escrituras. Nosso segundo subponto fala sobre depois da minha partida, versículo 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não estava apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no meio da igreja depois do período apostólico, no futuro. O que realmente aconteceu no decorrer dessas 13 lições, nós veremos muito isso. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Na Nova Almeida atualizada, né? O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Ou seja, mesmo com o ensino verdadeiro sendo ministrado, mesmo havendo a presença do verdadeiro ensino, do ensino genuíno do Evangelho, ainda assim pode haver a possibilidade de haver a manifestação das heresias, do ensino falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres.
Então Pedro alerta a igreja dizendo o seguinte: olha, lá antes da manifestação do Senhor Jesus, lá no período profético, no período dos profetas, havia entre o povo falsos profetas. Havia entre o povo verdadeiros profetas, é verdade, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, mas isso não impediu a manifestação dos falsos profetas. Então não era porque havia profetas verdadeiros no meio do povo que isso foi impedimento para a manifestação dos falsos profetas. E você pode ver isso, se você quiser anotar para você dar uma estudada depois, você pode ver o embate de Elias com os profetas de Baal e de Aserá, o embate de Jeremias com os falsos profetas do reino de Judá, e dentre outros. Então, a manifestação do Espírito Santo na vida desses profetas verdadeiros, profetas de Deus, como Elias e Jeremias, não impediu a manifestação de falsos profetas. Isso deve ficar bem claro. Então Pedro diz: assim como houve no meio do povo falsos profetas, mesmo havendo profetas verdadeiros, haverá também no meio de vocês falsos mestres, mesmo que tenham mestres verdadeiros. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus para que assim nós possamos distinguir o verdadeiro do falso, o verdadeiro ensino do falso ensino, o verdadeiro mestre, aquele que ensina verdadeiramente a palavra de Deus, buscando a glória de Deus, daqueles falsos mestres que buscam apenas glória para si mesmo. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, ou seja, esses falsos mestres, já no período apostólico, no período em que os apóstolos estavam ali atuando, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, esses falsos mestres, eles já estavam agindo, eles já estavam disseminando as suas heresias, os seus falsos ensinamentos a respeito das Escrituras Sagradas. Qual é a origem dos falsos mestres? 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Então, aonde é que surgem os falsos profetas? Os falsos doutores, os falsos mestres? Dentro da própria igreja. Eles surgem de dentro da própria igreja. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. Vamos lá para a nossa leitura bíblica, para nós vermos assim o texto melhor na íntegra. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, veja só, aqui já dá para nós defendermos facilmente aqui a divindade do Senhor Jesus. Mas isso aqui é papo para uma outra aula, ok? Porque eu sei isto, versículo 29, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então vejam da onde Paulo diz que eles irão surgir: dentre vós mesmos, ou seja, do meio de vocês. Do meio de vocês surgirão pessoas que ensinarão falsas doutrinas, ensinamentos falsos. E que em segundo lugar, primeiro lugar, eles surgem do meio da igreja, no meio dos crentes. Segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Então nós percebemos aqui que o objetivo desses falsos mestres é atraírem discípulos não para Jesus,
porque eles não estão preocupados em glorificar Jesus. Eles querem os discípulos para eles mesmos, para extorquir os discípulos, para enganar os discípulos, para que os discípulos adorem a eles. Esse é que é o homem de Deus. Não existe homem de Deus como esse. Adoram esses homens. Então para isso que esses falsos mestres se levantam. Entre eles, veja só, estão os que se posicionam acima das Escrituras. Dizem que são maior do que as Escrituras. Como, por exemplo, um homem aí chamado, um falso profeta, chamado Cancô Filipe, por exemplo. Os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Eles discordam dos ensinos dos profetas bíblicos. Eles discordam dos ensinos dos apóstolos do Senhor Jesus. Discordam até mesmo do ensino de Jesus. Dizem que a Bíblia precisa ser corrigida. Eles não querem corrigir a vida deles pelas Escrituras Sagradas. Eles querem corrigir as Escrituras Sagradas para que a Escritura se adeque ao estilo de vida que eles levam. Eles não querem enquadrar o estilo de vida deles naquilo que a Bíblia ensina, mas eles querem que a Bíblia se enquadre no estilo de vida deles. E aqueles versículos, aqueles textos que batem contra eles, contra esse estilo de vida que eles levam, aí eles dizem que precisa corrigir esses versículos porque eles estão errados. Eles contêm erros grotescos, gigantescos e precisam ser atualizados o quanto antes. Então eles querem atualizar a Bíblia, corrigir a Bíblia. Eles não querem corrigir a vida deles diante de Deus. Eles querem corrigir a palavra de Deus. Então são esse tipo de pessoa que são os falsos mestres, os falsos doutores, os hereges dos nossos dias. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, eles oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes do nosso dia. Apologética é o campo da teologia que se ocupa com a defesa da fé cristã. É isso que nós iremos estudar durante esse trimestre. Nós já estamos vendo isso aqui na lição de número 1, que é a lição de apresentação, não é? A lição introdutória, e nós já estamos aí caminhando nessa primeira lição. Nós vamos agora para o nosso segundo ponto, que fala o que é apologética. Primeiro subponto, a definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias, porque as práticas doutrinárias e a fé cristã, elas se explicam, ok? A fé cristã, ela não ignora o nosso raciocínio, a nossa lógica. Não faz isso. E muitas pessoas, elas têm medo de estudar teologia justamente por isso, porque elas dizem que se estudarem teologia, elas vão perder a fé em Deus, vão perder a fé no sobrenatural. Nada disso. Ninguém que estuda teologia, pelo menos a teologia séria, a teologia bíblica, para de crer naquilo que está escrito nas Escrituras. Porque o objeto de estudo da teologia é a Escritura Sagrada. É buscar entender melhor a Escritura Sagrada para poder explicar melhor a Escritura Sagrada e dessa forma defender de forma lógica e racional a fé cristã e suas práticas doutrinárias. O termo apologética vem
do latim, né? Vem do termo, verdade, do latim não, estou com latim na mente. Vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa. Então, apologia é a defesa da fé ou resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, é apologia. Olha só, o que o autor está nos dizendo aqui? O autor está nos dizendo, você sabe, você que está aqui nessa aula, que o Novo Testamento ele foi escrito em sua maior parte em grego, não é? Então, quando o apóstolo Pedro escreveu a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a parte que diz, no versículo 15, a parte que diz, preparados, estejam sempre preparados para responder com mansidão. Essa palavra responder, no texto grego original é apologia. Numa tradução literal desse versículo, ficaria assim: sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar, ficando assim: sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. O cristianismo ele não deixa ninguém na ignorância. O cristianismo ele não exalta a ignorância, a falta de conhecimento. Não, o próprio Senhor, o Senhor diz que o seu povo perece por não conhecer as Escrituras Sagradas. Então, o próprio Senhor, ele nos orienta a nós buscarmos o conhecimento das Escrituras Sagradas, a nós buscarmos conhecer melhor a sua palavra, que é a verdade, não é? Então, a apologia ela vai mostrar que o cristianismo ele é racional, que o cristianismo ele não exalta a ignorância no que diz respeito ao conhecimento. Não, vai mostrar que os dados da revelação eles podem sim ser explicados de maneira metódica e de maneira sistemática. Jesus diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções e com o nosso intelecto. O nosso segundo subponto fala sobre a defesa. A que defesa Pedro se refere? Que defesa é essa que o apóstolo Pedro está se referindo na sua carta? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação, tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Então veja bem que o bom testemunho cristão ele já serve como uma defesa. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Então, para nós explicarmos a doutrina cristã para as pessoas, é necessário nós conhecermos as doutrinas cristãs. Para nós defendermos a ortodoxia cristã, para nós defendermos a verdadeira doutrina cristã, nós precisamos conhecer a verdadeira doutrina cristã. É incrível como existem várias pessoas crentes nos nossos dias, e eu não estou falando de novo convertido aqui. Estou falando de pessoas que já estão há 3, 4, 5, 6, 7 anos na igreja e não conseguem explicar por que Jesus morreu, por que Jesus teve que morrer.
não conseguem explicar os fundamentos básicos da fé cristã, não conseguem explicar isso, não conseguem explicar as suas práticas cristãs, não conseguem explicar isso. Isso é por quê? Porque há um desconhecimento da doutrina cristã. E se eu não conheço a doutrina cristã, fica difícil de eu defender essa doutrina, já que eu não conheço ela. Fica difícil de eu ensinar essa doutrina, já que eu não a conheço. Então é necessário nós conhecermos a doutrina cristã correta, para que a gente possa defendê-la e ensiná-la. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. Nosso terceiro subponto: por que devemos combater as heresias? Então aqui ele vai nos dizer por que nós devemos combater as heresias, que são esses ensinos falsos. Primeiro, para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então existem muitas pessoas que dizem assim: para que nós vamos estudar teologia? Para que nós vamos estudar sobre essas heresias, sobre esses falsos ensinos? Nós devemos pregar o evangelho verdadeiro. Nós devemos só sair por aí e pregar o evangelho. Sim, mas é justamente nessa questão de pregar o evangelho que nós iremos encontrar um evangelho distorcido. Nós iremos encontrar um evangelho falso, um evangelho pela metade, um evangelho incompleto ou um falso evangelho por aí. Então é por isso que nós devemos estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, do que as seitas elas ensinam, sobre aquilo que eles estão disseminando. E assim nós sabermos a forma de refutar isso biblicamente. Por exemplo, como nós falamos anteriormente, você está evangelizando, você está pregando o evangelho para uma pessoa, e essa pessoa diz: olha, o Senhor, eu estudei, eu vi, alguém me falou, alguém me disse que Jesus não é o único intercessor entre Deus e os homens. Existem vários outros intercessores entre Deus e os homens. Então, eu não posso pedir só para Jesus, eu posso pedir para outros, aqueles que eu acredito que também são os intercessores. Porque o importante é eu ter fé, eu acreditar. Então, se você não souber isso, se você não souber esse pensamento, essa heresia, esse falso ensino, como é que você vai refutar isso biblicamente? Como é que você vai pregar o evangelho completo, da forma completa desse jeito? Porque se você não souber, você vai pregar um evangelho incompleto ou você vai pregar um falso evangelho para essa pessoa. E você, em vez de estar fazendo um serviço para o reino de Deus, você estará fazendo um desserviço ao reino, você vai estar prejudicando a missão da igreja. Então é por isso que nós precisamos estudar sobre isso. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, porque ainda existem pessoas que já frequentam igreja, já entregaram a sua vida para Jesus, mas essas pessoas ainda rejeitam alguns pontos que não são pontos assim discutíveis, mas são pontos essenciais da fé cristã. Não são pontos assim discutíveis, dá para a gente discutir isso aqui, não tem uma opinião que é uma opinião geral e tudo mais que sobre essas... Não é isso. Eles rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. Então, nós precisamos ensinar essas pessoas, ajudar elas na compreensão da fé cristã. E muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica,
respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Então, se nós quisermos ter êxito nessa batalha, nessa luta de defender a ortodoxia cristã, de defender a verdade bíblica, nós precisamos estar no domínio do Espírito do Senhor. O nosso terceiro e último ponto vai nos falar o que são heresias. A palavra haireses no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita logo no início, mas por pessoas que não eram cristãs, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então, as pessoas que não conheciam o Evangelho, as pessoas que não eram cristãs e as pessoas que se opunham ao Evangelho, essas três classes de pessoas, elas chamavam o cristianismo de seita. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicar, devemos tomar cuidado quando nós aplicarmos esse termo seita a um grupo religioso, a uma congregação, a uma denominação religiosa. Nós precisamos conhecer verdadeiramente, não ouvir falar, porque hoje é comum as pessoas ouvirem somente falar. Aí eu ouvi falar que nessa igreja tem tal prática, tal prática, tal prática, então é uma seita. Nunca estudou a história dessa igreja, não conhece o que essa igreja prega, não conhece o regimento dessa igreja, não conhece o credo dessa igreja, a confissão de fé dessa igreja, não conhece como essa igreja nasceu e se desenvolveu, só porque ouviu alguém falando, aí a pessoa vai e já caracteriza essa congregação, essa denominação cristã, ou melhor, essa denominação religiosa como seita. Então é preciso nós tomarmos cuidado antes de nós caracterizarmos uma denominação religiosa como seita. É preciso nós estudarmos sobre essa denominação, é preciso nós vermos os pontos que distorcem as escrituras sagradas, os pontos fundamentais da doutrina da ortodoxia cristã. É necessário nós conhecermos o credo, a confissão de fé desse grupo religioso, para então nós verificarmos com o olhar das escrituras se aquele grupo religioso realmente é uma seita ou não. Nosso segundo subponto fala sobre haireses no Novo Testamento, ou seja, heresia ou seita no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Aí ele vai dar o exemplo aqui dos saduceus e dos fariseus, que eram seitas ou partidos ou facções dentro do próprio judaísmo. Então o judaísmo ele tinha os saduceus, os fariseus, que eram grupos distintos, que tinham crenças distintas, mas faziam parte do judaísmo. E a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, haireses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Então, é dito pelo apóstolo que não se deve ter no meio da igreja divisões, grupos, e ele condena inovações doutrinárias. Não existe doutrinas novas. Ninguém vai descobrir uma nova doutrina. Tudo já está revelado nas Escrituras Sagradas. Nosso terceiro e último subponto. Heresias de perdição.
É nessa passagem que Hairezes apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias, elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a. Agora nós iremos ver os pontos principais que são distorcidos pela heresia. Então a heresia, ela distorce o ensino sobre Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Vai dizer que o Senhor Jesus ele não é divino, vai dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, não tem personalidade, então vai distorcer a questão do Senhor Deus, da Trindade, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Vai distorcer também a respeito do ser humano, a sua natureza. Vai dizer, por exemplo, aí vários ensinamentos errados, né, sobre o ser humano, como por exemplo, que o ser humano ele pode reencarnar. Então isso aí é uma heresia. Vai também distorcer a questão do pecado, a salvação, da origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. Então, esses são os erros mais graves. Isso aqui que nós estamos tratando são heresias de perdição. Então, quando distorce a respeito da divindade e isso interfere na salvação, isso nós podemos chamar de heresia de perdição, pois não existe salvação sem Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós vamos aqui agora para a nossa conclusão. É isso que nós iremos estudar durante esses 3 meses, esse trimestre. Peço que você fique aqui conosco para nós estudarmos essas 13 lições juntos. Conclusão: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então aí, nós estamos a fazer pela verdade a mesma coisa que os hereges fazem pela mentira? É uma questão a nós refletirmos. Então, fique conosco, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique ligado nos vídeos que nós iremos postar aqui no canal. Se você quer ter acesso às aulas antes de qualquer outra pessoa, é só você ser membro do canal, que nós liberamos todos os vídeos aqui do canal para os membros antes de nós deixarmos aqui os vídeos públicos. Então, se você quer ter acesso logo antecipado às lições, às pré-aulas, então é só você ser membro do canal Pitó de Teologia e assim estar ajudando esse canal a crescer e levar a palavra de Deus a mais pessoas. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que o Senhor Jesus, Ele nos guarde das heresias.